Olá, eu sou o Daniel Hippler. Muito bom eu contar com você nesse canal. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre política. Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar desse tema. E isto, na verdade, é um problema para um todo, para um país inteiro. Por quê? Porque as decisões são tomadas por políticos e essas decisões envolvem você, eu e todos nós. Queira você goste ou não, a política ela está inserida em nossas vidas. Seja ela na compra de supermercado, na compra de combustíveis, tudo isso passou por processos políticos que decidiram alíquotas para impostos, enfim. Então, por isso que a política é importante, né? Nós estamos vivendo num país que, infelizmente, a população não está acompanhando a política. E muitas vezes, nós mesmos acabamos elegendo maus políticos. Mas por que isso acontece? Ao meu ver, é o seguinte, que a mídia, seja ela televisiva, radiofônica ou os jornais, né, a jornalística, ela enfoca mais as más notícias, né? Ou enfoca aquele político que está envolvido em corrupção, enfim. Então, porque a população não acompanha os políticos, não acompanha as sessões plenárias, acaba que esse nome acaba ficando em evidência, né? Ainda bem que, de uns tempos para cá, a legislação começou a ser mudada. Por quê? Porque começou a ser punido, pelo menos na questão de candidaturas, alguns maus políticos, né? Porque antigamente nem isso era feito. Mas por que é importante você saber sobre política? Você sabe, por exemplo, qual é o trabalho de um vereador? Bom, um vereador, ele tem o princípio básico dele fazer leis, legislar, né? Ele precisa estar apto a conhecer leis, julgá-las e votá-las em suas câmaras de vereadores, né? Mas o vereador também, por ser uma pessoa que é conhecida em seu município, ela acaba estando envolvida na sociedade. E a população tem o costume de procurar um vereador para reivindicar qualquer tipo de problema que a comunidade está enfrentando. Seja ele lá problemas climáticos, onde estragou a estrada, problemas de iluminação pública, enfim. E o vereador, como ele é o contato, vamos dizer, o primeiro contato direto com a população, ele pega essas informações, faz um ofício, que a gente costuma dizer que são indicações, e manda para o chefe do poder executivo, que é o prefeito municipal. Ele que tem a atribuição de designar aos seus assessores, suas secretarias, a realização dessas obras. Mas o grande problema disso é que muitas vezes, como os políticos são feitos de partidos, né? Os políticos precisam ter um partido. Geralmente quem não faz parte da base aliada do governo acaba não sendo atendido, né? Então acaba indo por terra aquela velha conversa de campanhas eleitorais, onde vamos trabalhar para o coletivo, né? Porque se você pensar que é para o coletivo, por que não atender as indicações ou os pedidos da oposição, por exemplo, né? Isso não é só no meu município que acontece, isso acontece em todos os municípios do nosso Brasil. Então, ao meu ver, a população ainda está vendo o vereador como uma maneira errada de ver, porque ele acha que é o vereador que vai lá fazer esse serviço. E como o vereador de oposição geralmente não é atendido pelo executivo, o que acontece? A obra acaba não saindo ou demorando um bom tempo para acontecer. Justamente porque foi o vereador da oposição que pediu, né? Mas enfim, o vereador também pode propor projetos de lei. Só que existem algumas regrinhas. Se o vereador propor um projeto de lei que tenha custos ao município, por exemplo, alguma campanha que envolva profissionais junto a essa campanha, ele precisa, esse vereador, colocar no orçamento anual do município, né? É uma lei que vem para a Câmara e você precisa colocar nesta lei esta previsão de gastos, né? Isso passa pelo plenário
E sim, se o plenário aprovar, no ano seguinte o vereador pode propor esse projeto. Por isso que fica tão difícil o vereador legislar para a população em questão de projetos de benefícios. Porque a maioria dos projetos que saem de uma Câmara de Vereadores são projetos de punição. Por que são de punição? Porque punição no sentido, por exemplo, vamos cobrar taxa disso, taxa daquilo, porque o vereador, neste caso, ele não precisa prever orçamento, né? Na verdade, o orçamento vai entrar para o município e não sair. Por isso que fica difícil o vereador propor projetos que sejam para a coletividade, né? Para agradar os seus eleitores. E ele precisa, além da maioria na Câmara, a sanção do prefeito, né? E geralmente, como salientei antes, vereadores de oposição acabam não tendo a sanção do prefeito, acabam voltando para a Câmara, enfim. E isso são ossos do ofício. Mas o principal que você deve entender é você entender a função de cada um. Qual é a função do vereador e qual é a função do executor, né? Que é o chefe do Poder Executivo. Ok?